Oi, gente, bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui, que se inscreva no canal, se gostou do vídeo, dê um like, curta, e também que, se desejar comentar, contribuir, fique à vontade, pode escrever o que você desejar. No vídeo anterior, nós falamos antes da Rua Azusa, alguns eventos que ocorreram quando William Seymour foi convidado a ir a Los Angeles dar uma série de sermões em uma igreja negra. Ele sai de Topeka e vai para a cidade de Los Angeles. Estando lá, os anciãos daquela igreja não aceitaram a nova mensagem que William Seymour estava levando. Então fecharam as portas e ele não mais pregou naquela igreja, mas foi convidado a pregar numa casa de um dos membros. Então, aquela casa literalmente caiu e o William Seymour, junto com aquele grupo que já estava se identificando com aquela nova doutrina, alugaram um prédio na rua Azusa, que ficou conhecido como Azusa Street Revival. Dali começou então uma nova etapa do movimento pentecostal. Agora nós vamos falar depois da rua Azusa. Ok, gente? Bem-vindo. Quando os primeiros missionários pentecostais chegaram ao Brasil, eles articularam a ideia de que o batismo com o Espírito Santo seria a comprovação do Espírito Santo na vida do cristão. Ele só teria o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, se fosse comprovada através do batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Isso gerou muitas discussões. Até que os missionários suecos e italianos, na verdade, eles cunharam essa ideia, né? Só que mudaram, modificaram e resgataram a antiga formulação de que o falar em línguas seria a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Alguns escritores de linha pentecostal, como Guth, eles rejeitam William Seymour como sendo o pioneiro do pentecostalismo, porque a compreensão que ele tinha do Pentecostes era ecumênica, né, e não ilimitada à raça, não à classe social, ficando em grande medida, em grandes partes dos Estados Unidos, sem sucesso as ideias do William Seymour. E muitos consideram, então, o Charles Fox Parham como o pioneiro do pentecostalismo e foi quem presenciou, em primeiro lugar, as experiências no início do século XX. E também quem formulou a teologia pentecostal. Por outro lado, alguns escritores, principalmente alguns escritores da Assembleia de Deus, eles entendem que William Seymour seria o único pioneiro do pentecostalismo moderno. Muitos fatos da vida de Parham, como já falamos, das questões éticas, morais, além do antipacifismo de Parham, a doutrina da destruição dos ímpios, da mortalidade da alma, a sua aversão com a medicina, não gostava muito das questões da medicina, isso se parece muito com algumas doutrinas que nós conhecemos hoje da teologia da saúde e da prosperidade. As suas teorias anglo-israelitas, a sua participação na Ku Klux Klan, tudo isso tem sido contradito pelo pentecostalismo. Muitos querem apagar esses fatos da história da vida do Charles Fox Parham. Poucos movimentos pentecostais no mundo que não estejam construídos sobre os modos negros orais da comunicação de Seymour registram aqui que a missão evangélica pentecostal do Brasil, como nós já falamos, ela foi construída doutrinariamente sobre as ideias de Charles Fox Parham. A igreja chamada The Church by the Side of the Road, ela foi construída por pessoas que visitaram Topeka, receberam as ideias de Charles Fox Parham, viajaram a Seattle, ali fundaram então a The Church by the Side of the Road e de lá, de Seattle, vieram para o Brasil, nos seus missionários canadenses e os americanos. A maior igreja pentecostal do Brasil é uma das maiores do mundo. Ela não expressa em seus livros a história da vida de Charles Fox Parham. Agora, recentemente, que começaram a falar um pouco da vida desse pioneiro do pentecostalismo moderno. Mas tão somente sobre a vida de William Seymour. Esse sim, ele tem sido visto como o fundador do pentecostalismo do século XX. Isso é muito forte na Igreja Assembleia de Deus, pois foi com William Seymour que os fundadores da Assembleia de Deus eles tiveram contato com as questões do batismo com o Espírito Santo, essas novas ideias. Como narramos nesse capítulo, muito da teologia da Assembleia de Deus, bem como de muitas igrejas pentecostais brasileiras, elas seguem as ideias de Charles Fox Parham.
porque este foi que desenvolveu uma teologia para a época, como, por exemplo, a evidência inicial do falar em línguas. O pensamento tribulacionistas, que algumas igrejas pentecostais creem, apesar de que a maioria das igrejas pentecostais sejam pré-milenistas, dispensacionalistas, e a imortalidade da alma. Outras ideias de Parham, aceitas e ainda praticadas por muitas igrejas pentecostais, são a segregação religiosa, o sectarismo, muito presente em algumas igrejas, as questões do legalismo e um ascetismo que aos poucos foi perdendo a força. Hoje, uma das grandes e principais transformações está ocorrendo nas igrejas de linha pentecostal. É o envolvimento da sociedade em diversas frentes. Mas até bem em tempo recente, a igreja ela se comportava tal qual as igrejas onde Charles Fox Parham dirigia. Homens de um lado, mulheres de outro. Isso não acontecia na igreja de William Seymour. Como eu falei, era uma igreja que agregava, que ela realmente, em outras palavras, ela se misturava. O pentecostalismo herdou todas essas práticas de seu fundador moderno, por direito, Charles Fox Parham. E que não tiram o mérito de Seymour, porque foi Seymour que realmente trouxe a musicalidade negra para a igreja pentecostal, foi ele que trouxe o culto eloquente e festivo, foi ele que, então, a partir daquele movimento da Azusa Street Revival, é que as igrejas começaram, então, a ser organizadas ao redor do mundo. Charles Fox sofreu muitas acusações, inclusive de ordem moral, como já falamos. Porém, em nenhum momento, nada fora comprovado que desabonasse a conduta de qualquer um dos dois. Esse é o momento crucial. A partir desse momento é quando os missionários começam a sair da Street Revival e da Azusa e vão em direção a outros campos propagar a ideia de um novo movimento, de uma nova espiritualidade ainda não conhecida ao redor do mundo. Isso fica para o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!